Voltamos para o terceiro e último bloco do programa Polêmica. Estamos aqui com o médico, psiquiatra Cláudio Teixeira. Cláudio, vamos agora tentar variar a gente para conhecer um pouco você também, né? Eu sei, porque te conheço com muito carinho, que você é mineiro, né? E como é que o Cláudio Teixeira veio parar em Campos? Minha esposa passou no concurso, é psicóloga, né? Passou no concurso no Tribunal de Justiça. E aí eu vim acompanhando. Então, uma coisa eu tenho certeza, uma psicóloga com um psiquiatra não tem briga dentro de casa. O ser humano é muito complexo. Eu sei, eu fiz essa brincadeira. E você é pai também, né? Seu filho tem quantos anos? 10 anos. Qual é o nome dele? Eduardo. É o Eduardo. Doutor, duas coisas que eu queria perguntar. Nós já falamos aí dessas problemáticas todas, dessas necessidades todas que a gente tem que estar, mas a mente, ela é traiçoeira também e a gente tende a pensar mais no negativo do que no positivo. Esse equilíbrio é que precisa ser encontrado, né? E onde entra aí a necessidade da religião e a necessidade, que eu acho muito importante, da pessoa reconhecer que não está bem. Que eu acho que a fama da psiquiatria, ela é muito ligada ao doido, ao maluco, a ser ressaçado na sociedade. Eu acho que é um grande prêmio de Deus quem identifica que precisa, e aí eu acho que a libertação é muito maior. Como é que o senhor vê essa situação? Tá. Essa fama da psiquiatria, na realidade, é um preconceito. Vamos analisar o preconceito como o que uma filósofa alemã, um tempo atrás, estabeleceu, que o preconceito seria um conceito que não está sendo atualizado. Por isso que ele é preconceito. Preconceito. Há 50 anos atrás, realmente, a psiquiatria se dedicava à loucura. Os nosocômios, aqueles tratamentos de choque. O local onde se existia a psiquiatria, onde se desenvolvia, e o paciente era o paciente da loucura. Isso há 50 anos atrás. Hoje, a psiquiatria veio, vamos dizer assim, atualizada com o próprio nome, né? Que a psiquiatria é a área da medicina que atua sobre a alma, sobre a mente. Então, tudo que envolve a mente, a psiquiatria está inserida, entendeu? Inclusive dentro da loucura. Hoje, só para ter uma noção, da minha prática, 5% dos pacientes que eu atendo são que, de forma até preconceituosa, se coloca como loucos. Eles se colocam. Sociedade. Entendi. A sociedade coloca como loucos. Na realidade, são indivíduos que apresentam um grande sofrimento mental. São seres humanos que apresentam um grande sofrimento mental. Então, só 5% que eu atendo no meu dia a dia envolve esse público que anteriormente era 100% da psiquiatria. Então, voltando dentro do que você colocou como um contexto, um grande, vamos dizer assim, elemento que o indivíduo tem que analisar para identificar se precisa ou não de ajuda é a qualidade de vida. Se ele está tendo qualidade de vida com a mente que tem, ok. Se está numa situação limítrofe, existem dificuldades, mas está caminhando, talvez o tempo pode equacionar essa situação. Mas se ele está tendo baixa qualidade de vida, se ele está tendo sofrimento, e esse sofrimento está perdurando, aí sim, ajuda de um profissional, tanto da psiquiatria quanto da psicologia, são essenciais. Porque, como eu disse no início da entrevista, a mente comanda tudo. A pessoa pode estar com o corpo sarado, estar com alimentação de décadas perfeita. Se a mente não está legal,
tudo para na vida desse indivíduo. Tudo para. Hoje, já existe uma expectativa agora para 2017 que a depressão seja das patologias mais incapacitantes de todas as doenças. E aí vem uma pergunta muito curiosa, ela é hereditária? Tem um componente hereditário em termos de predisposição. E qual a porcentagem disso? Ou é arriscado dar uma porcentagem? O que a gente pode falar é o seguinte, por exemplo, o quadro depressivo, ele é multifatorial. Existe uma predisposição genética, existe fatores do social, ou seja, do que o indivíduo está vivenciando, ou vivencial, e tem as questões psicológicas que foram desenvolvidas ao longo dos anos da vida desse indivíduo. Absorvidas, né? Foram absorvidas. Então, é uma combinação desses elementos que vão desencadear o adoecer. Do ponto de vista, vamos dizer, matemático, com certeza, um indivíduo que tem, principalmente, familiares muito próximos com depressão, tem estatisticamente uma predisposição maior, talvez até relevante, né? Relevante, entendeu? Dependendo do contexto, até muito relevante para o desenvolvimento. Mas é tudo um contexto. Sim. Tudo dentro ele pode escapar disso se ele tiver os outros fatores positivos. Positivos. Que aí entra até a parte que você citou, que eu ainda não respondi, mas a parte espiritual. É isso que eu vou te fazer essa pergunta agora exatamente. Uhum. Outra pergunta de $1 milhão. Hein? Nós aqui, é fácil falar como a gente está falando, da prevenção, da identificação, do olhar clínico para um filho, para nós mesmos, no autoconhecermos, isso é muito importante. Procurar ajuda, independente de alguém te provocar, quando você realmente tem a coragem, que isso é uma coragem. Sim. Você chegar lá e reconhecer, não estou bem, vou lá. Mas há uma necessidade dessas pessoas se tornarem melhores e terem realmente uma espiritualidade real. Há uma necessidade de ela passar por um deserto obrigatoriamente? Tá. Aí a gente tem que pensar de maneira bem ampla. Como eu falei, por exemplo, a depressão é multifatorial. Só que para a pessoa ter o equilíbrio na mente, né, da primeira pergunta lá, existem 3 pilares. O primeiro pilar é o biológico, entendeu? Se você tem um cérebro em que realmente está preparado para funcionar bem, você tem um equilíbrio maior. Você tem o fator psicológico. Se as suas concepções, se os seus pensamentos, se a estrutura psíquica sua te protege, são boas, é uma estruturação boa, você vai ter uma dificuldade maior de adoecer. Se você tem também uma boa espiritualidade, do ponto de vista de espiritualidade, é bom deixar bem claro que não envolve só a parte de religião, entendeu? Por que eu estou dizendo isso? Muitos indivíduos não têm uma religião formada, não têm, vamos dizer assim, não frequentam o culto, propriamente dito, de uma religião, mas têm uma espiritualidade do ponto de vista de acreditar em algo que não se resume na matéria. Algo transcendental. Transcendental. Que vai também ajudar nessa construção dessa mente saudável. Então, porque o que acontece? Vamos fazer um raciocínio bem simples. A vida é muito difícil para todo mundo. Se você ficar olhando só para a vida em si, você vai ter pensamentos negativos, com certeza. Mas se você tem uma concepção que é algo e que existe algo acima dessa matéria
essa matéria do ponto de vista separando terreno. Acima do que é vivenciado aqui, você gera o que eu chamo de combustível da vida, que é a esperança. O ser humano só anda com esperança. Está faltando fome de viver nas pessoas? Fome de viver. Porque ela faz com que você ultrapasse os obstáculos. Está faltando esperança na vida das pessoas. Porque se você olhar racionalmente o que temos aqui na Terra, vamos dizer assim, terreno, concepção materialista, terreno, você não desenvolve essa esperança que é o combustível da vida. Há muito pouco de você se engrandecer, de você se renovar interiormente só com a matéria. Só com matéria. Você está estagnado há 50 anos. E você fica refém do que o capitalismo utiliza, a busca pelo prazer. Na realidade, o que a gente vê por aí é as pessoas tocando a vida com a barriga, buscando prazer. Prazer no poder, prazer no dinheiro, prazer na bebida, nas drogas, em geral. Nas compras. Sim. Por exemplo, hoje a gente tem dados, 6% da população americana apresentam um transtorno compulsivo de compras. Não é consumismo, não. A pessoa compra para sentir o prazer da compra e depois guarda num guarda-roupa com a etiqueta. Nunca usa, né? Nunca usa. Eu tenho uma paciente aqui em Campos que tem 6 guarda-roupas em casa. 6. Sendo que 70% está tudo com etiqueta. Então, o ser humano fica refém da busca pelo prazer. Então, esse indivíduo, que nos Estados Unidos, no Brasil a gente tem a estimativa de 3, mas é muito mais. Mas nos Estados Unidos, quando a estatística é um pouquinho mais bem feita, é 6% da população americana tem essa compulsão. Vai lá, compra, só para ter o prazer da compra e fica por isso mesmo. Agora, o senhor concorda que não há tratamento nenhum psíquico, seja ele de alto grau e menos grau, sem que haja uma interação social, né? Com certeza. Na realidade, dentro desse processo de, como eu disse, combustível da vida, que é a esperança, você só tem esperança a partir do momento em que você enxerga de algo bom aqui na Terra. E o que pode ser bom aqui na Terra? O que é realmente só bom? As interações interpessoais. Elas valem muito. Valem muito. Boas. Sim. Porque aí... Separar o joio do trigo é importante nesse momento também. Boas. Em que você consegue identificar realmente o que vale a pena. Na verdade, as boas relações interpessoais são as relações em que você identifica os verdadeiros valores presentes. E é interessante porque, às vezes, algumas coisas que você, na minha opinião, né, que você faz automático, são elas, se você tivesse a percepção real, muito mais importantes do que aquela que você dedica muito. Por exemplo, hoje você jantou com o seu filho. Esse momento não volta. Pode ter outro jantar, mas aquele não. Você foi tomar um sorvete com uma filha, você foi um jardim andar de bicicleta. Para você, num contexto do imediatismo, da cobrança, do capitalismo, aquilo ali não é nada. Quando, na verdade, você está tratando da sua mente ali e não naquilo que você está se dedicando. Sim, com certeza. Existe vamos dizer, um outro erro dentro da nossa sociedade. Mas por que as pessoas saudáveis as pessoas saudáveis, vamos melhorar, que não tiveram uma aprovação, ou não tiveram o chamado deserto, não conseguem identificar isso com nada, antecipadamente, vamos dizer assim. Falta o que aí? Não, mas vamos consertar a sua concepção aí. Porque o que acontece? Quando se fala que a pessoa precisa passar por um sofrimento para realmente valorizar o que é essencial, é porque só diante do sofrimento que a pessoa vai ter a motivação de mudar o que está errado. Mas se esse mesmo indivíduo, antes mesmo de ter um sofrimento, já enxergar que ele precisa mudar e fazer, ele realmente vai conseguir passar até
não é algo obrigatório. Estou entendendo, só que ele vai estar envolvido nesse capitalismo, nessa falsa materialismo que pode impedir com que isso aconteça. Pode impedir, porque, como eu disse, o que a gente vê... iludido, vamos dizer. O que a gente vê no dia a dia é as pessoas empurrando a vida com a barriga, entendeu? Dentro desse contexto individualista, de busca desse prazer. Esse prazer que eu estou colocando, até mesmo o prazer do conforto, o prazer... Só que aí tem um contraponto. A partir do momento que você tem prazer, esse prazer, em geral, dura pouco. Sim. E logo em seguida vem a falta de prazer, que se torna tédio. E as pessoas ficam muito mais no tédio do que sentindo prazer. Em determinado momento é perfeitamente normal, né? Você ter tédio, você ter cansaço, você ter... né? Isso tudo é perfeitamente normal. Perfeitamente normal. Agora, vamos falar uma coisa aqui importante. Outra pergunta que vale muito. O que o senhor indica para o nosso telespectador, seja ele em tratamento ou não, válvulas de escape, né? Porque às vezes você vive a vida inteira ansioso, mas você está tratando, mas mesmo assim você vai ser ansioso. Mas você descobriu sozinho válvulas de escape. Nós temos 3 minutos. Eu estou em casa, me senti um pouco diferente, eu liguei para um amigo, já fui no cinema. Já vou jogar futebol. Isso não é uma fuga, isso não é uma doença, isso é uma alternativa natural, certo? Uhum. O que o senhor sugere, se alguém chegar para o senhor, eu estou além do que eu estou tratando, do meu tratamento, o que eu posso fazer para unir medicamento ao lazer ou a outras alternativas? O que o senhor indica para as pessoas? Tá. Primeira questão, as pessoas têm que se preocupar menos. Algo bem simples. Sim. E para se preocupar menos, ela tem que rever as prioridades da vida dele. Entendeu? Então, a partir do momento em que você está trabalhando 12, 14 horas dia e está preocupado, está trabalhando por uma determinada preocupação, você está deixando de viver. Você está sendo escravo da sua preocupação. Na realidade, a vida tem que ser pautada desde o mais precoce possível em escolhas em que você vai ter em que eu falo de forma bem simples, até mesmo para os meus pacientes, paz. Eu tenho 2 opções para escolher. Qual dessas vai me dar paz? Uma opção pode até dar mais dinheiro, mas não vai me dar paz. Essa aqui vai me dar paz. Escolha. Então, a paz mental e espiritual é fundamental. Fundamental. Porque se você coloca valores que não vão te dar o retorno, você acaba ficando escravo disso. Fica escravo. Então, um valor bem simples, paz. Em toda escolha, você tem 2 opções, 3, 10 opções. Escolha a opção que vai te dar mais paz. Lógico, a parte financeira também é importante para ter paz. Então, o objetivo é ser trabalhado também. Então, a paz que vai ter a parte financeira tem que pesar, mas não tem que ser só essa. Perfeito. Infelizmente, estamos terminando mais um programa Polêmica com Cláudio Teixeira. Com certeza, futuramente estaremos de volta, porque eu tenho certeza que vocês absorveram bem essas possibilidades de trabalho, de uma vida melhor. Nós estamos terminando um Polêmica e até semana que vem com mais um entrevistado.